Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, o glorificamos, o exaltamos nessa manhã gloriosa, Pai, maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de estarmos juntos, Pai. Isso é maravilhoso, estar junto com os irmãos, compartilharmos, ó Pai, de um momento de louvor e adoração ao Senhor e da Tua palavra. É o que nós queremos ouvir e pedimos ao Senhor, Espírito. Abre o nosso coração, limpa os nossos olhos, ouvidos, o nosso coração, Pai. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos atentos a ouvir a Tua voz. Não deixe que nada, Pai, nos roube a atenção. Por favor, ó Pai, fala conosco e nos ajuda a entender o texto bíblico. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus amados. Pode se assentar. E aí, como sempre, permaneça com a sua Bíblia aberta, amém? Glórias a Deus. Nós vamos dar continuidade, então, à série em Gênesis, em Gálatas. Nós, só para trazer a nossa lembrança aqui, foram duas partes na introdução com a irmã Juliana. A pastora Denise veio, complementou uma outra parte. Aí o Cleiro fez mais duas partes. Eu fiz uma parte semana passada, do capítulo 4. E hoje nós vamos para o capítulo 5. Semana que vem, se Deus permitir, a pastora Denise vai estar fechando o livro, né, no capítulo 6. E na semana posterior, se Deus nos permitir também, o apóstolo Lázaro vai vir e fazer um panorama geral da carta. Amém? Então, muito importante que nós prossigamos. Meus amados, vamos lá então. Semana passada, nós falamos e expomos aqui o capítulo 4. Só para que a gente possa fazer um resumo e chegar onde nós estamos aqui. No capítulo 5, acaba que do versículo 1 até o versículo 15, quase que chove no molhado um pouco o que Paulo está falando com o pessoal da Galácia. E só para trazer a memória para a gente, o que ele estava falando no capítulo 4? Vamos lá. Paulo planta essas igrejas na Galácia, ele plantou, e agora ele fica sabendo, vem ao seu conhecimento que alguns falsos mestres estavam ensinando falsas doutrinas, ensinos mentirosos àquele povo que tinha recebido a graça do Senhor Jesus Cristo. E esse povo, Paulo no capítulo 4 fala com eles: olha, antes vocês eram pagãos, vocês adoravam a deuses que eram deuses falsos, deuses de mentira, né? Deuses que não eram verdadeiros. Vocês então receberam a graça, me receberam muito bem e tudo. Paulo conversando com eles na carta, fala: e agora? Vocês estão voltando à mesma prática, porque esses falsos mestres eram judaizantes. E eles estavam ensinando para esse povo ali questões da lei, falando que para que eles fossem salvos, não bastava e não era suficiente a Cristo, mas que eles tinham que observar as festas do calendário judaico, que eles tinham que verificar as leis morais, ou pelo menos a parte resumida dos 10 mandamentos, tinham que praticar a circuncisão, inclusive alguns deles foram circuncidados. Paulo ficou muito chateado com isso. Então Paulo está fazendo todo esse discurso no capítulo 4, que nós falamos semana passada, e falando: olha, né, vocês já foram alcançados e tudo mais, e explica a questão da lei, que tira a suficiência da graça, tira a suficiência de Cristo, a suficiência da cruz, que somente Cristo é suficiente. E do verso 1 até o verso 15, Paulo ele vai mais ou menos falar essas mesmas coisas, com algumas poucas diferenças. Então o que nós vamos fazer hoje no capítulo 5, para que a gente possa dar andamento? Do verso 1 ao 15, vou dar um pequeno resumo, uma síntese aqui, vamos passar. E depois dos versos 16 até o 25, nós vamos fazer uma exposição mais detalhada. Então vamos lá. Permaneça com a Bíblia aberta, tá? Aqui do verso 1 até o verso 15, ele vai dizer aos Gálatas o seguinte: fala: olha, Cristo nos libertou. Vocês são um povo liberto. E nós fomos libertos para viver uma liberdade. Mas não qualquer tipo de liberdade, uma liberdade no Evangelho, uma liberdade real que vocês já experimentaram. E essa liberdade que nós ganhamos, ela não serve para que nós possamos cair de novo na escravidão da lei, né? Cair de novo na escravidão da carne. Essa liberdade que nós ganhamos, ela deve ser usada para o amor, não deve ser usada para o egoísmo. E a lei vai acabar nos levando a esse caminho. Então, do verso 1 até o verso 6, Paulo vai explicar aos Gálatas sobre a firmeza dessa liberdade, de que se deve ser firme. Ele fala: ó, Cristo libertou vocês, vocês não precisam voltar a isso.
Mas vocês têm que ser firmes nessa fé, nessa liberdade. Nós devemos permanecer firmes. Não podemos voltar à lei. Então, voltar à circuncisão, voltar àquilo que nós já fomos libertos, né, anula totalmente a justificação da cruz, a justificação da fé. A suficiência de Cristo é sobre isso, né? A cruz e aquilo que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para nos perdoar, para nos libertar, para nos justificar. Quando vocês voltam para a lei, vocês estão dizendo, ó, a cruz não é suficiente. Então, a verdadeira justificação, ela opera pelo amor, pela fé, e não por ritos. Não adianta nada do que vocês ficam fazendo, vocês não serão salvos por esse tipo de coisa. Então, vocês não podem trocar a suficiência da graça por questões de tradições humanas. Porque quem confia na lei, anula a cruz. Mas quem vive pela fé, experimenta a graça e a liberdade verdadeira. Então, dos versos 1 ao 6, ele fala isso. Quando chega dos versos 7 até o versículo 12, Paulo já alerta a eles sobre a questão dos falsos mestres que estavam ministrando ao coração deles naquele momento. Então ele fala para eles, olha, até aqui vocês estavam indo bem. Antes desses falsos mestres, vocês corriam bem. Mas aí vocês foram impedidos justamente por essas pessoas, porque vocês estão dando ouvido a esse tipo de gente que está falando a doutrina errada, ensinamento errado. Então não ouçam essas pessoas, porque um pouco de fermento corrompe toda a massa, azeda toda a massa, estraga todo um grupo de irmãos sadios, todo um tipo de ensinamento sadio e justo que foi ministrado, porque a heresia, por isso nós não devemos aceitar, e Paulo está falando para eles, não aceite nem um pequeno pedacinho, porque ela vai estragar tudo. Um pequeno pedacinho nunca na verdade é pequeno. Um pedacinho, um pontinho de heresia na verdade sempre é grande, e sempre vai estragar e destruir todo o montante. Então nós devemos vigiar contra esses ensinos que roubam a centralidade da cruz. E a centralidade da cruz é Jesus, é o sacrifício que Ele fez, o Filho de Deus vindo a salvar vocês. Então a graça da cruz, a graça de Cristo, ela não admite mistura, não admite esse tipo de doutrinação errada. E aí quando nós chegamos dos versos 13 até o verso 15, ele já fala que eles deveriam usar essa liberdade em amor. E que a liberdade que eles tinham na cruz, Cristo fez o sacrifício, Cristo morreu por eles, e eles se tornam livres para não pecar, para não viver mais na lei. Porém, Paulo os adverte que essa liberdade não deve ser uma desculpa para viver na carne. Ou seja, essa liberdade não é desculpa para viver de qualquer jeito, para não estar em comunhão, para não se relacionar com Cristo, para não buscar a Cristo em oração, para não buscar a Cristo nas Escrituras, né? Não é uma liberdade para viver como eu quero, porque aí eu vou acabar voltando à escravidão. Mas é uma liberdade para servir, é uma liberdade de amor, é uma oportunidade de servir e amor. Cristo os amou primeiro, então agora nós temos o privilégio de retornar isso em serviço aos irmãos, à comunidade e ao próprio Senhor. Então uma igreja que não ama, ela se destrói na verdade nesses tipos de divisões, porque aí já não existe o amor da cruz, o amor de Cristo, mas existe na verdade a carnalidade, né, os ritos, o fazer por fazer. Então Paulo está ensinando para eles, olha, a liberdade se manifesta justamente em ser vistos. A maneira prática da liberdade é o serviço, é o amor ao próximo, é o serviço que se cumpre em amor. E aí nós chegamos de fato então no versículo 16 até o versículo 25, que é onde nós vamos fazer uma exposição mais detalhada do que Paulo está falando aqui até o final do capítulo 5. Não entendi. Lembra? Amém. Amém, glória a Deus. Os amados estão a partir da sua Bíblia, versículo 16. Deixa abertinho aí. Aí você vai seguindo, nós vamos fazendo a leitura versículo por versículo e vamos expondo aqui a palavra. Versículo 16 até o versículo 25, aqui do capítulo 5. Paulo vai dizer justamente que a liberdade em Cristo, a liberdade que nós adquirimos na cruz, ao crer, a ter fé, a dizer eu creio em Jesus Cristo, só é vivida plenamente, completamente,
né, no seu todo, na sua totalidade, quando nós andamos em espírito. Isso é liberdade, andar em espírito. E aí nós vamos ver um pouquinho disso aqui, né? Quando você anda em espírito, você anda vencendo a carne. Você anda vencendo os pecados. Você anda vencendo a carnalidade. E automaticamente, na prática, nós produzimos o fruto da graça. Paulo vai falar exatamente disso. Dos versículos 16 até o 18, então ele começa falando sobre um conflito que existe. Um conflito da carne com o espírito que nós enfrentamos. E aí ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha só a consequência, né? Se você anda em espírito, então você não cumprirá, não pecará na carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito também cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então Paulo expõe aqui a nossa realidade. Essa é a realidade de todo crente. Essa é a realidade de todo aquele que crê no Senhor Jesus e que anda em espírito. Existe uma guerra interna sendo travada dentro de nós o tempo todo. E qual que é essa guerra da carne? Que é a nossa natureza caída desde as épocas de Adão, e nós somos herança, descendência de Adão. A carne inclinada ao pecado, nós temos o desejo de pecar, nós temos vontade de pecar, por mais que nós não permitimos e não liberamos por causa do Espírito, mas nós temos esse desejo, nós temos pensamentos, às vezes, corruptos. E essa carnalidade, ela luta contra o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, desde o momento em que nós confessamos a Cristo como único e verdadeiro Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, esse verbo que ele utiliza aqui, cobiça, é o que? É um desejo muito forte, de ambos os lados. É uma luta do espírito contra a carne, da carne e do espírito, e é uma oposição um ao outro que é irreconciliável. É por isso que Paulo fala, ó, não tem como ter nenhum pedacinho de mancha, ou é um ou é outro, não tem em cima de um muro, não tem meio termo, é uma luta que se opõe o tempo todo, e não há reconciliação entre carne e espírito, não existe mistura, né? E esse conflito aqui, ele não desaparece nessa vida, né? Para aquele que talvez pense que alcançando em Cristo está tudo certo, como, enfim, algumas denominações inclusive pregam, né? Viemos a Cristo e é festa agora, é ficar rico, nunca mais doença. Não, esse tipo de promessa, esse tipo de fala não existe no texto sagrado. Ao contrário, quando nós aceitamos a Cristo, a oposição da carne se levanta e aumenta. Logicamente que andar no Espírito, né, nós tomamos posse de uma vitória que não é nossa, uma vitória que já foi concretizada na cruz do Calvário por Cristo, né? Então, mas a luta, ela continua o tempo todo. A carne, ela não se converte, e o Espírito nunca cede. O que se converte é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós traz essa conversão, essa mudança. Mas a carne, ela tem que ser dominada pelo Espírito. Essa é a grande luta. Então, quem anda no Espírito nunca vai satisfazer os desejos da carne. Amém? Andar no Espírito. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 24, diz assim: de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, ou seja, indicando o caminho, a fim de que fôssemos justificados, não pela lei, mas justificados pela fé. Aí no verso 25 fala, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, que é a carne. Porque se veio a fé, agora nós estamos subordinados ao Espírito. Então, ser guiado pelo Espírito Santo significa que nós nunca mais precisaremos da lei como nossa tutora, da lei como nossa guardiã, da lei para nos orientar ou mostrar o caminho. E por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que Ele está em nós, Ele vai produzir isso de maneira espontânea. Eu não preciso mais da lei, mas espontaneamente o Espírito me conduz a fazer aquilo que o Pai deseja, aquilo que a lei apenas exigia, aquilo que a lei obrigada. Agora eu não sou mais obrigado, mas eu faço por amor, eu faço voluntariamente, porque o Espírito Santo habita em mim. Os irmãos estão entendendo? Tranquilo? Então a lei, ela mostra, ela indica o que é certo, ela aponta para o erro, ela aponta para o pecado e indica aquilo que nós devemos fazer. Só que ela não nos dá poder para obedecer, não nos dá poder para que possamos cumprir. Uma abelhinha, matar não que é a bênção, né? Deus,
Então a lei, ela não nos ajuda a obedecer, ela simplesmente nos aponta. Agora o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo de Deus nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. Amém? Deixa eu beber um golinho d'água. Glórias a Deus. Então, muitas pessoas, o que elas fazem? Elas desanimam quando elas ficam sabendo disso, né? Sabendo não, quando elas sentem o conflito. Ô gente, alguém ajuda aqui. Abençoa essa belinha, Senhor, em nome de Jesus. É o açúcar. Essa é daquela que enrola no cabelo. Deixa ela enrolar. Não tem muito cabelo para enrolar aqui não, mas tá bom. Então, o Espírito Santo, quando a pessoa fica sabendo desse conflito, quando ela sente esse conflito, quando ela sente essa luta dentro dela, da carne contra o Espírito, né, sente o desejo de pecar e não quer pecar, e vai ao Espírito, e vai em oração, essa luta o tempo todo, ela desanima. Só que esse conflito não é sinal de derrota. Ao contrário, né? Esse conflito é sinal de vida espiritual. Existe uma vida espiritual dentro de nós. Então quem está morto, ele não luta. Luta. Quem está morto. Mas quem está vivo luta. Ele sente a batalha, né? Ele sente Cristo, ele sente o Espírito Santo de Deus. Então quem está vivo em Cristo sente essa luta o tempo todo. E aí a vitória está na nossa disciplina? Não. A vitória não está na disciplina humana. A vitória não está no meu esforço, né? A vitória, ela não pode ser forçada. Mas a vitória vem do quê? De andar no Espírito. Continuamente no Espírito. Não só hoje, não somente amanhã, pelo dia, não. Que nem uma montanha russa, mas é constância. Andar no Espírito gera maturidade, gera vitória para nós. Então isso significa o quê? Viver em comunhão diária. Buscar todos os dias a oração. Todos os dias. Buscar ao Pai todos os dias na leitura das Escrituras. Buscar ao Senhor todos os dias na comunhão dos irmãos, na comunhão da igreja, continuando de maneira constante a buscar, a perseguir, de maneira voluntária, querer, mesmo que você não sinta vontade, mas você tomar uma posição e uma decisão de buscar, e na prática buscar essas atitudes que vão gerar justamente esse andar no Espírito Santo de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então não é vencer pela carne, não é vencer pelo meu esforço, mas é vencer a carne pelo Espírito. E nós só vencemos as lutas e o conflito e os desejos, a concupiscência do pecado no Espírito. Então é como se fosse duas forças, como fosse, já viu aquele pessoal que brinca em gincana de puxar a corda para um lado e para o outro? É exatamente aquilo, né? A carne puxa para um lado, o Espírito para o outro, e quem que vence? Onde houver mais reforço. Se eu reforço mais a carne vai vencer. Mas se eu reforço mais o Espírito, então o Espírito prevalece. Se eu fortaleço mais o Espírito, ele vence. Então quem anda no Espírito, vence a carne sem precisar da lei, algo voluntário e espontâneo. Chegamos na outra parte, versículo 19 até o 21. Paulo vai falar sobre as obras da carne. E aí lá na sua Bíblia está escrito assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Essa é uma frase, uma afirmação muito forte, da qual nós devemos prestar muita atenção. Por quê? Porque não são somente as 15, né? Nós listamos aqui 15, eu até agrupei aqui e classifiquei elas, para que a gente possa saber, tomar cuidado, vigiar, mas eu acho que é importante fazer essa classificação. O primeiro grupo, eu coloquei aqui, pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia.
que esses 3 pecados mostram? A distorção do dom da sexualidade. Nós recebemos o dom da sexualidade, o homem e a mulher. Isso é uma benção, e é um dom que deve ser exercido também diante de Deus, né? No nosso casamento, não somente a questão da prática sexual, mas nós como homens e mulheres tomando o nosso lugar, a nossa missão que foi entregue pelo Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre a distinção. Homens e mulheres são diferentes, são iguais em questão de honra. O Senhor nos ama e tudo mais. Nós já falamos sobre isso, nem vou aprofundar, mas nós sabemos que somos diferentes, tanto biologicamente, como relacionado à missão que nós recebemos de Cristo. Então, esses pecados, aqueles distorcem esse dom, essa bênção que nós recebemos. É uma coisa que é santa, é distorcida pela carne, é distorcida pelo pecado. Em segundo, os pecados religiosos que Paulo cita aqui: idolatria e feitiçaria. O que a carne vai fazer? Ela sempre vai buscar poder espiritual fora de Deus. A carne nunca vai buscar a Deus, nunca vai buscar obedecer a Deus, nunca vai buscar fazer algo que seja para a glória de Deus, mas a carne sempre vai buscar algo espiritual fora de Deus, uma falsa religião, uma falsa doutrina, uma meia verdade no meio da doutrina, uma meia verdade no meio do evangelho, para tentar distorcer, para tentar destruir, né, para tentar minar aquilo que é santo. E em terceiro lugar, ele cita alguns pecados que são na verdade pecados sociais, pecados contra nós mesmos e uns contra os outros. Inimizades, ciúmes, iras, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Então, isso aqui destrói a nossa vida, destrói os nossos relacionamentos uns com os outros, destrói comunidades, destrói uma comunidade como a nossa aqui, por exemplo. Se não for corrigido, se não for tratado, pode destruir toda uma comunidade. Então, Paulo cita todas essas coisas, mas algo importante que ele cita no final: e coisas semelhantes a estas. Ou seja, não são só estas. Ele está mostrando que essa lista aqui não é exaustiva. Essa lista não se termina. Ele está dando exemplos de talvez coisas que se destacam, que são coisas principais. Mas aí ele diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, assim, só para a gente ter uma noção, quando ele fala praticam tais coisas, ele está falando, na verdade, aqueles que vivem nessas coisas, aqueles que se tornam habituais nisso. O estilo de vida é o pecado, não é sobre uma queda ocasional, que logicamente nós não queremos, mas que acontece, mas é sobre viver dominado pela carne. Então, essa lista aqui, meus amados, é um espelho, né? Nós devemos olhar para essa lista como um espelho, olhar para esses nomes, para essas práticas, e olhar para dentro de nós de volta. Nós devemos olhar, e isso deve trazer o olhar de volta para a nossa vida, para que nós possamos examinar a nossa vida, né? Porque a carne está produzindo essas obras em mim. Se a carne está produzindo esse tipo de obra em mim, então é um sinal muito claro e muito nítido de que eu não estou andando no Espírito. Se eu tenho esse tipo de prática, estou habituado a andar e cometer esse tipo de coisa, existe algo de errado. Como dizem, algo de errado não está certo, é isso? Né? Então, temos que observar para saber se estamos, vigiar é isso, analisar o nosso coração, nossos comportamentos, tá? Que realmente eu estou andando no Espírito, porque muitas pessoas pensam e olham para aqueles pecados escandalosos, pecados grandiosos, e fazem análise só por esse tipo de pecado, por essas coisas grandes, né? Mas coisas, por exemplo, as pessoas olham para prostituição, né? Para feitiçaria e falam: nossa, como fulano teve coragem de praticar isso. Só que Paulo engloba tudo num pacote só. Ele inclui aqui a inveja, inclui contendas, ou seja, esses pecados que são, entre aspas, aceitáveis dentro da comunidade, aceitáveis dentro da igreja, também são frutos da carne. Eu digo aceitáveis entre aspas porque às vezes nós passamos pano talvez para esse tipo de coisa, ou não damos tanta importância, mas são pecados que nos afastam do Senhor, que nos afasta da salvação. Então quem vive dominado pela carne, a verdade é que ele já prova o inferno nessa vida. Ele começa a provar o inferno nessa vida, vai sentir culpa, vai sentir vazio, vai sentir destruição e consequentemente vai perder o céu na eternidade, né? Então não pense que é viver tranquilamente. Gente, quem vive no pecado,
ele pode até demonstrar por fora ali uma vitrine, mas por dentro, isso é mentira. Por dentro existe tristeza, decepções, mágoas, arrependimentos não, né? Sentimentos profundos, até desejo de querer mudar, de querer uma outra vida, e vivem escravos naquilo. Precisam do Espírito Santo de Deus, precisam de nós. Nós, o pastor acabou de falar agora, hein? Nós podemos ser canais e devemos ser canais de bênção na vida dessas pessoas. Mas a questão é, devemos tomar cuidado para como os Gálatas foram atingidos dentro da igreja, na comunidade, ouvindo ensinamentos mentirosos e doutrinas mentirosas. Então é como se fosse um terreno abandonado. É como um terreno baldio, né? O terreno baldio, você olha para ele lá, o que acontece? O mato cresce, as ervas daninhas tomam conta, crescem naturalmente, aceleradamente, e começa a dominar tudo que tem ali e destruir tudo. Então a vida espiritual é dessa mesma forma, né? A carne, se ela não for crucificada, a carne, se ela não for tratada, se não for mortificada, ela vai dominar tudo e vai destruir sim a nossa vida espiritual. Então quem vive na carne já começa a provar o inferno nessa vida e perde o céu na eternidade. Estamos entendendo aqui até aqui? Tranquilo? Vamos lá? Vamos continuar então. Versículo 22. Paulo agora vai falar da oposição da carne, né? Ele vai falar para nós do fruto do Espírito, dos versículos 22 até o 25, e a palavra do Senhor fala assim: mas o fruto do Espírito, Paulo falando aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então é a oposição, é uma diferença total, é um contraste aqui com as obras que são da carne. E aí Paulo ele apresenta para nós o fruto do Espírito. E é fruto do Espírito no singular, tá, meus amados? Não são os frutos, é o fruto do Espírito. Ou nós temos o Espírito, ou nós não temos. Não tem como ter uma parte do Espírito. É o fruto do Espírito Santo. Porque é uma vida que foi transformada pelo sacrifício da cruz, transformada pela presença do Espírito, pelo que Jesus fez na cruz, e agora se manifesta através dessas várias virtudes. São múltiplas virtudes do fruto que se manifesta na vida do crente verdadeiro. Lá em João 15, no versículo 4, a palavra diz assim, ó: permaneçam em mim, Jesus dizendo, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto, se de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então não somos nós que produzimos, não é o crente que produz, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que gera em nós esse fruto quando nós estamos enraizados na pessoa de Cristo. Então se eu estou ligado à videira, se eu estou ligado a Cristo, automaticamente, de maneira espontânea, esses frutos vão fluir de dentro, da onde o Espírito Santo está. E aí, nós fizemos algumas divisões aqui que são importantes. Esse fruto, ele se manifesta em 3 direções. Na direção de Deus, na direção do próximo e para mim mesmo, para a minha edificação. Esse fruto se direciona para com Deus através do amor, através do gozo, da satisfação de estar na presença de Deus e através da paz de espírito que nós recebemos do Senhor. Esse fruto se direciona para o meu próximo através da longanimidade, da paciência, né, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, através da bondade, através de atos de compreensão, de misericórdia, de paciência, de amor que eu tenho para com a vida dos meus irmãos. E esse fruto, ele se direciona a mim mesmo, através da fidelidade. Me edifica através da fidelidade ao Senhor, através da mansidão que existe em mim, e através da temperança. Então eles se direcionam nessas 3 situações. Até é um resumo, na verdade, né, da lei conforme o Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor,
para os meus irmãos e para a edificação do próprio crente, que vai se amadurecendo até no intuito de chegar na altura perfeita do varão perfeito, né, que nós alcançaremos na plenitude da nossa salvação, no nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, né, não existe ritos, não existe, contra essas coisas não tem como. É puro fruto e consequência de um relacionamento puro e verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. São coisas que a fé geram, são coisas que são geradas através do sacrifício. Então não vem da lei, não vem da carne, mas vem puramente do sacrifício e do Espírito Santo habitando na vida do crente. Então isso significa que a vida no Espírito, viver no Espírito, isso vai superar qualquer tipo que a lei faz de exigência, qualquer tipo de obrigação da lei, né? Porque quem vive de modo natural, no Espírito, não precisa da lei para orientá-lo, né? Espontaneamente e voluntariamente ele vai andar como Jesus andou, ele vai olhar para o que Jesus fez, e não simplesmente para o que a lei ordenava. Lucas, no capítulo 9, no verso 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é negue a sua carne, né? Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, além de todas essas coisas, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que pertencem a Cristo, eles crucificaram a carne, né? E esse ato de crucificar a carne não é um ato do presente, um ato do futuro, algo que aconteceu, é algo que já foi feito, é algo que já foi realizado, é um ato que já foi consumado. Então a cruz, ela não apenas nos justificou, ela não apenas nos perdoou, não apenas nos limpou, nos regenerou, né, nos trouxe resgate, mas a cruz de Cristo, o sacrifício dele, nos chama a morrer para a carne todos os dias. Então nós devemos olhar para a cruz todos os dias, lembrar do sacrifício todos os dias. Eu sei que no domingo a gente vem e a gente faz um memorial através da Santa Ceia, cumpre uma ordenança, né? Lembrando e fazendo memória daquilo que Cristo fez. Mas o Senhor nos ordena que nós possamos nos lembrar disso, na verdade, todos os dias. Se nós trouxermos isso à lembrança todos os dias, olha o que Cristo fez por mim, olha o amor que foi derramado por mim, para que eu possa ter força através do Espírito, para mortificar as obras da carne, o desejo do pecado, o desejo e a concupiscência de voltar àquela situação. E Paulo está falando isso aos Gálatas: olha, somente andando no Espírito vocês vão conseguir discernir e não ouvir essas mentiras desses falsos mestres. Somente andando no Espírito vocês vão conseguir combater esse tipo de situação. Vocês vão se fortalecer, amar uns aos outros, crescer no amor de Cristo, somente através dessa forma. Então, o fruto do Espírito Santo é o sinal de uma vida cheia de Deus, onde Deus completa o vazio, onde aquela pessoa não precisa buscar nada para completar mais aquele buraco que havia, porque só Deus pode completar. Igual uma pecinha de quebra-cabeça, viu como falta uma pecinha lá? Não adianta colocar outra peça, não vai preencher aquele buraco. O que vai preencher ali é só a peça que foi feita para ali. Então existe entre nós esse buraquinho dessa pecinha. O que vai preencher é só a presença do Espírito Santo, que vai caber perfeitamente. O resto é mentira. Pode até parecer que preenche, mas não preenche. No final é morte. No final a consequência é terrível, né? Então nós não somos reconhecidos pelos dons. Nós não somos reconhecidos pelas habilidades que nós temos. Nós recebemos isso, e isso é uma bênção. Isso é maravilhoso, isso é para a glória de Deus. Mas nós somos reconhecidos pelo fruto do Espírito. Porque os dons impressionam. Saber falar bem impressiona. Saber conduzir emocionalmente alguém impressiona, mas isso não convence. O que convence é o caráter de Cristo dentro de nós. Amém? Glórias a Deus por isso. Então a pergunta não é quais dons você tem. A pergunta certa é que fruto você está dando. Qual fruto? É o fruto da carne ou o fruto do Espírito, né? Porque se nós vivemos no Espírito, então nós estamos posicionados. E aí nós precisamos também andar no Espírito, que é ter a prática de Cristo, né? Isso significa que a nossa vida tem que ser totalmente coerente com aquilo que nós falamos, totalmente coerente com aquilo que nós cremos. A nossa
com a nossa identidade, com quem nós somos, uma nova criatura em Cristo Jesus. É quando você olha, por exemplo, uma árvore saudável, né? Uma árvore que está limpa, uma árvore que está bem nutrida, que está enraizada, ela não precisa se esforçar para dar frutos. Aquilo vai ser natural. Se ela estiver bem enraizada e bem nutrida, normalmente ela vai dar fruto. Então, da mesma forma, é o cristão que está cheio do Espírito Santo, né? A sua vida naturalmente vai exalar o caráter de Cristo que está dentro dele, né? Então ele não vai depender dos dons para impressionar, ele vai depender simplesmente do fruto que convence. É por isso que talvez tantas vezes nós vemos alguém que fala tão bem, mas não tem um fruto. É alguém talvez que nem sabe muita coisa, mas ele anda no Espírito, né? E isso convence, o caráter, não o dom. Amém? Glórias a Deus por isso. Finalzinho, chegando ao final, versículo 26, aí nós vamos repartir ele em 3 pedacinhos aqui, tá? Porque Paulo faz 3 afirmações ou 3 ordenanças aqui. Enfim, alguém pode pegar mais um pouquinho de água para mim, por gentileza? Então, vamos lá. Parte A do versículo 26, quer dizer, no versículo 26 inteiro, ele vai falar, né, dessa questão da liberdade no Espírito, né, de que a liberdade no Espírito deve nos guardar da questão da vaidade, da questão do orgulho, para que a gente possa viver a verdadeira humildade em comunhão com os irmãos. E aí na parte A do versículo, aqui no 26, ele fala assim, ó, não sejamos cobiçosos de vanglória, né? Não tem lembra da cobiça, um desejo forte? Não desejem muito a vanglória. O que é vanglória? É o desejo de se exibir, é o desejo de se mostrar, de se amostrar, como dizia, o amostradinho, né? Então, realmente gera morte, igual o vídeo do amostradinho, lá, não sei se todos viram. Então, a vanglória é esse desejo da pessoa se exibir, se mostrar, talvez através de um dom, através de um talento, não sei. E Paulo fala, tomem cuidado, né? Não desejem muito aparecer demais, porque é uma busca pelo reconhecimento humano, é a busca por ser reconhecido através do meu dom, através do meu talento, né? É quando o crente ele usa essa liberdade que Cristo deu, a mesma liberdade cristã, e os dons até espirituais que ele recebeu, como um palco, para se exaltar, para se mostrar. Mateus 6, no verso 1, diz assim, ó, eu acho muito legal, esse versículo, eu acho que coube perfeitamente aqui. Evitem praticar as suas obras de justiça, ou seja, obras de justiça, é quem foi justificado, e agora tem essas obras da justificação, do perdão, diante dos outros. Olha só o que Paulo fala, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui nós estamos dando um exemplo dessas obras de justiça, mas sendo mais profundo, uma obra de justiça, é essa que eu estou fazendo, né? Estou aqui pregando a palavra porque fui justificado, porém eu posso usar dessa liberdade cristã, não para glorificar a Deus, mas talvez para trazer a glória para mim, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então Paulo sabia que esse tipo de sentimento, a vanglória, ela ameaçava até aqueles que eram espirituais, e é verdade de fato, nos ameaça. A carne, ela pode se disfarçar de espiritualidade, pode se mostrar de algo parecendo uma verdade que não é. Então até dentro da comunidade da igreja, o serviço cristão, ele pode ser contaminado pelo orgulho. Eu não estou falando, não confundam, a graça vai ser pervertida, não é isso. Nós podemos, luta da carne contra o espírito. Então temos que tomar cuidado o tempo todo, né? Porque a vanglória, ela é essa mancha, essa corrupção da verdadeira glória. E qual que é a verdadeira glória? A pessoa, né, não glorificar a si mesmo. Glorificar a quem? A Deus. Usar a prática da justiça, a consequência, o fruto para a glória de Deus e não para si. O Espírito Santo nos chama a viver como João Batista, né? Que ele cresça e que eu diminua. Esse é o verdadeiro fruto, essa é a verdadeira glória. Então hoje, muitas pessoas caem nesse tipo de perigo, querem ser reconhecidos pelos seus dons, querem ser reconhecidos pelos ministérios grandiosos, querem ser reconhecidos pela posição que ocupa, mas a liberdade cristã nos chama a um serviço humilde, de humildade, de serviço ao próximo, de amor ao próximo.
E aí a gente precisa nos perguntar, né? Quando eu sirvo a glória de Deus, ou estou fazendo para minha glória? A verdadeira espiritualidade, ela não se mede pelo quanto eu me destaco, o quanto eu me mostro, mas pelo quanto eu aponto para Cristo. Tudo que eu faço deve apontar para o Senhor. É como um galho de árvore querer ser maior que a árvore. Ele pode ser robusto, pode ter frutos bonitos ali, mas ele pode quebrar, né? Quem está enraizado é a árvore, e o galho depende da árvore, então não tem como o galho ser maior que a árvore. Então o galho tem que apontar para a glória da árvore, amém? Amém? Parte B do versículo 26, ele fala assim: ele evita a provocação, mas ele fala, provocando-os uns aos outros. Então a provocação do Espírito aqui é a competição, é a rivalidade, é quando nós buscamos, em vez de buscar a edificação dos irmãos, a edificação da igreja, a edificação mútua, eu uso os meus dons, uso os meus talentos para desafiar o meu próximo. E nós temos visto demais isso, né? Principalmente na internet. Na maioria das vezes eu não vejo muito uma glória sendo dada para Deus, mas na maioria eu vejo uma glória dada pelos homens. A gente vê muito isso, né? Uma rivalidade tão intensa que serve para eu poder massacrar o outro, para eu poder pisar no outro, para poder me levantar. Então isso não é um fruto do Espírito dentro da igreja, né? Não deve ter esse tipo de rivalidade entre nós. Eu devo querer e desejar a edificação do meu irmão, né? Não que não deva haver correções, devem haver, mas no Espírito, com amor, com o intuito de crescimento do outro, né? É diferente. Por fim, na parte C do versículo 26, Paulo cita a questão de inveja um dos outros. E aí para mim é uma tristeza total esse tipo de sentimento, né? Sentir uma tristeza pelo bem do outro, isso é triste, não é diferente. Eu não quero colocar como lugar maior, mas é algo muito nítido e claro de que não existe o fruto do Espírito, de que existe só carne. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 4, fala assim: o amor é o quê? Paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envadece em orgulho. É totalmente o oposto. Então, a inveja é o quê? É fruto da carne. É a oposição do amor, é totalmente contrário, né? Nasce da comparação e destrói a comunhão, destrói o amor pelo outro. Então o Espírito age de maneira contrária, nos ensina o que? A nos alegrar pelo sucesso do outro. É isso que nós devemos ter aqui, nos alegrar a ver o outro crescer, nos alegrar a ver o outro alcançar vitórias, a ser bem sucedido. Lá em Romanos fala sobre isso. A vitória do irmão é motivo da minha celebração, não motivo de tristeza. Então a inveja é um sinal muito claro de imaturidade, né? De uma criancinha. O crente maduro, ele entende que cada um, o sucesso do outro é como se fosse o meu sucesso. Eu posso até ter participação, né? Posso até ser bem-aventurado, abençoado através do sucesso do meu irmão. Então é algo que realmente não deve ser aceito. Então na igreja nós precisamos vigiar contra esse tipo de coisa, né? Contra esse tipo de situação. Quando nós vemos alguém sendo usado, alguém sendo abençoado, possamos repreender. Pode até vir talvez o sentimento, existe a luta lá dentro, mas repreende. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, né? Você acha que eu não já tive? Eu confesso, já tive o sentimento, mas não deixei a florescer. Falei, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Não aceito, né? Que o Senhor me traga a alegria, porque o meu irmão está sendo bem sucedido, está prosperando em nome de Jesus. Então a inveja, ela rouba a alegria e rouba a comunhão, rouba a posição. É como se fosse, por exemplo, é como se eu fosse uma vela, né? E o Kevin é outra vela. Então a luz que está em mim, né? Se eu estou aceso, eu vou pingar a luzinha lá, passar para ele, ele também vai iluminar. E aí a Dais vai iluminar. E aí a pastora Vitória, o apóstolo Lázaro, e cada um vai nos iluminar. Então a minha luz ilumina você, a sua luz me ilumina, né? Assim deve ser no reino de Deus e na comunidade em geral. Meus amados, concluindo, graças a Deus, dentro do nosso tempo. Então Paulo, conduzindo aqui o povo da Galácia a grandes verdades, nos conduz também hoje a grandes verdades aqui, de que a liberdade em Cristo não é um peso, a liberdade em Cristo não é um fardo, não deve ser tratada dessa forma, né? É uma graça, é maravilhoso, é uma bênção, só que não é uma licença para pecar, é uma liberdade em Cristo
para obras de justificação, obras de gratidão àquilo que Ele fez por mim, e não para que eu possa viver a minha vida da maneira como eu queira, que aí é voltar à escravidão, é voltar a não ter liberdade. Então, é o poder de viver no Espírito, vencendo a carne e produzindo frutos para a glória do Senhor. Então, o que nós aprendemos? Se nós voltarmos à lei, nós estamos voltando à escravidão. Se nós usarmos a liberdade para a carne, nós cairemos novamente na destruição. Mas se nós andarmos no Espírito, então nós vamos experimentar a verdadeira vida abundante, que é ter o caráter de Cristo em nós. Amém?